Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Acesso e Saúde, do ICTQ. Aqui, como você já sabe, já nos acompanha, a gente fala sobre tudo ligado à área farmacêutica, de saúde em geral. E nós falamos sobre temas polêmicos, outros nem tantos, mas todos sempre muito importantes para o segmento, para os profissionais, para farmacêuticos, médicos e todos os profissionais ligados à área de saúde. A gente tem falado ultimamente, e com muita força, por conta de polêmica, da manipulação da tirzepatida, que é um tema que está aí rodando entre os profissionais e todos debatendo, mas a gente fala sobre outras coisas também, ou tão importantes quanto, como suplementos, como a cannabis, que a gente vai falar hoje com a minha entrevistada. Só para vocês saberem, eu sou Egli Leonardi, eu sou jornalista especialista no segmento farmacêutico e recebo aqui uma pessoa especialista na área que ficou anos no CRF aqui de São Paulo, no CFF, enfim, e tramita nos conselhos porque é também consultora, enfim, e tramita nos conselhos de uma forma muito interessante e ela, por conta disso, ela é muito bem-vinda. Eu estou falando e afetam a saúde da população brasileira. Por isso, eu e vocês todos vamos dar boas-vindas a Priscila De Juste. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, agradeço imensamente o convite, é um prazer estar aqui, né, poder debater, falar. A área regulatória é uma área que eu sou apaixonada, né, tenho atuação aí há muitos anos e transito, sim, faço bastante participação junto com as entidades também, né, e acompanho todo o movimento aí das agências reguladoras, e não só da Anvisa, como também do Ministério da Agricultura, do MAPA, né? Então, a gente tem que ter sempre aí esse olhar em relação à legislação, como que a gente pode aplicar e pensando sempre no acesso. Mas você não chegou já neste segmento. Então, portanto, para a audiência te conhecer até um pouco melhor, né? Eu já falei um pouquinho, mas você é muito mais que isso. Fala um pouquinho da sua trajetória até chegar aqui. Vou falar assim. Então, eu atuo, né, no mercado magistral. Eu comecei com farmácia de manipulação, eu tive uma farmácia de manipulação e foi um momento muito importante de início, né, que desde que eu comecei a fazer o curso de farmácia, eu queria muito ir ou para a área magistral ou para a indústria, né? Então, naquele primeiro momento, eu entrei ali no setor magistral. Em 2007, eu tive uma proposta, foi um desafio de mudança de carreira, que era para entrar na área de suplementos alimentares. E era uma área que fugia daquele primeiro contato que eu tinha, que era a farmácia magistral, laboratório e tal. E o mercado de suplementos era bastante interessante, porque em 2007, né, a empresa que me contratou, quando eu vim para esse mercado de suplementos, eles tinham feito uma pesquisa em 2004 sobre as tendências. E até eles pensavam em medicamento genérico. Eles não pensavam em suplementos. E eles foram convencidos de que a tendência era suplemento alimentar. E aí eu comecei, né, desbravei essa área, porque era uma área, no início, que a gente também estava passando por muita transição regulatória. Então, era tudo o Estado que fazia a regularização dos suplementos. Eu atuava naquele momento, a gente tinha uma influência muito grande do mercado internacional. A maioria dos produtos eram importados. A gente não tinha tanta força na indústria nacional de suplementos. E aí eu vim, né, atuando. Em 2015, eu começo a atuar principalmente com a área regulatória também de cannabis medicinal, até porque a cannabis ela também é reconhecida em vários países como suplemento alimentar. A gente tem, né, o que a gente ainda está um pouco longe em relação ao Brasil. Ela é aprovada como alimento, então você tem a questão da categoria de alimentos na cannabis e também em grau farma como produto farmacêutico. E aí eu comecei a estudar, me apaixonei também, né, entrei muito na questão da empatia, principalmente do acesso, do uso da cannabis, da importância para o paciente e para o médico e para o dentista hoje também. E, recentemente, eu estou também acompanhando toda essa questão em relação aos análogos de GLP-1, né? A gente teve a semaglutida, agora estamos com a tirzepatida, já tem uma discussão, né, olhando
para a Retra Tutida e tantas outras que ainda virão. Então, eu tenho tido uma atuação, até por ter experiência regulatória, entender também as nuances. Então, conheço o mercado magistral, conheço o mercado de alimentos, de suplementos alimentares, de cannabis, a própria indústria farmacêutica e também entender, né, e saber, inclusive, propor uma melhora quando for necessário em termos regulatórios. Então, a gente atua muito, seja município, estado, esfera federal, a gente, através dos conselhos, através das empresas, a gente procura debater aquilo que a gente acha que é importante, é imprescindível para a profissão. Pois é, vocês estão vendo por que é que Priscila De Juste foi convidada para estar aqui conosco, para falar para vocês, porque é a pessoa que entende tudo desse segmento. Aí, continuando, Priscila. Bom, esse mercado de suplemento me parece estar um pouco mais estabelecido nesse momento, mas o mercado específico da cannabis ainda está pisando em ovos, né? Como é que você vê esse momento da cannabis? Então, para ser bem sincera para você, o mercado de suplementos está num momento crucial. Opa, então conte para a gente um pouco mais sobre isso. Porque também, né, o mercado de suplementos, ele vem... A gente teve a primeira portaria em 98, que a farmácia já podia comercializar suplemento. E a gente vem num marco regulatório de abrangência e de começar mesmo a ter uma legislação mais voltada e principalmente a indústria nacional começar a se movimentar também. Então, hoje a gente tem um número grande de empresas de suplemento alimentar no Brasil. O que a Anvisa fez, né? Ela vem estabelecendo regras a 243 de 2018, as instruções normativas, a IN 28, suas atualizações. Em 2018, ela já começa a falar sobre estudo de estabilidade para suplemento alimentar. Ela estabeleceu o primeiro prazo para agosto de 2025, onde as empresas pediram para que fosse feita a prorrogação do prazo, e vence agora em agosto de 2026. E o mercado ele está muito nesse momento em relação à transição e de que é necessário você ter o estudo de estabilidade. Então, muitas empresas, provavelmente, elas não vão permanecer, porque elas estão vendo a complexidade que né, de lançar um produto, toda a parte de desenvolvimento de produto, pensar na validade desse produto, a composição desse produto, toda a validação e metodologia. Então, a indústria de suplementos alimentares, ela está dando um passo extremamente importante agora, que é se preparar não só para os estudos de estabilidade, mas com o que vem pela frente, que é a certificação de boas práticas, não só em suplementos, mas alimentos também. Então, eu até brinco, né, que essa parte regulatória, ela sempre foi muito ativa. Mas esses últimos anos, né, a gente tem sempre um momento e um movimento ali para ser acompanhado de perto, né? Então, nós estamos nessa reta final, as empresas estão quase finalizando as suas notificações, porque o prazo é agora em agosto de 2026. Aí, entrando um pouco, né, em relação à cannabis, ela também, né, a gente teve a primeira resolução, a 17 de 2015, da Anvisa. Então, a gente tem 11 anos de regulatório, né, onde você teve a 327 em 2019 e a 1015, todas as resoluções que foram aprovadas agora no começo do ano. Então, a cannabis, ela nos ensina muita coisa. E algumas que a gente entende também que a gente tem que ter um olhar, principalmente, né, pelos conselhos, de que a gente não pode cometer os mesmos erros que a gente teve, por exemplo, com a cannabis, que a 327 proibiu a comercialização, né, a dispensação e também a manipulação dos produtos à base de cannabis. E a gente teve uma série de judicializações, de liminares, que a Anvisa até ela reconheceu que na hora que o texto saiu houve um erro ali na publicação, e que não era para... Né, e ela fez a correção agora na 1015,
mas que a gente já viu ali naquele momento, né? Que as farmácias, para poderem ter o direito, inclusive da dispensação, de ter o produto comercializado, o produto pronto, que é o produto industrializado, elas precisavam de liminar. E também as farmácias e os fornecedores de insumo acabaram entrando com liminares para poder também fornecer para o mercado magistral a preparação magistral através de liminares. Você falando sobre judicialização, nós tivemos recentemente uma gravação aqui com o Dr. Roberto Tadal, que você conhece muito bem, que teve várias incursões no CRF São Paulo, onde você também atua. Ele falou justamente sobre a judicialização de outros produtos, inclusive da tirzepatida, que é o assunto do momento, né? Como você... Aliás, você me contava aqui, ela me contava aqui nos bastidores, tá? Que acabou de ir a uma reunião, né? Esse programa é gravado, portanto, hoje, né? Foi há 2 dias. Então, está muito fresco tudo isso, mas que acabou de ir a uma reunião e vai nos contar alguma coisa sobre isso. Sim, a gente teve uma semana bastante movimentada, né? A Anvisa, ela fez um diálogo setorial com todo o setor, que foi um diálogo das 9 ao meio-dia, em que as pessoas se inscreveram, ela enviou um questionário, a gente vai poder responder esse questionário, a gente tem um prazo para a resposta das perguntas e também das contribuições, e tinham mais de 400 pessoas online assistindo o diálogo setorial. Então, a agência veio para falar principalmente na atualização do anexo 4, que é das preparações magistrais dos injetáveis. E também houve, essa semana, uma audiência pública no Senado, né, com a senadora Damares Alves, que ela, através da Comissão de Direitos, foi feito um movimento ali dos pacientes, querendo entender em que momento que nós estamos, qual é a discussão, né, como está tramitando tudo isso. E eu fui representando o Conselho Federal na defesa, né, do papel do farmacêutico, no papel das farmácias. De manipulação de injetáveis, né, de uma maneira geral. E qual é o prognóstico disso? Como você vê esse movimento? Você acha que a Anvisa pende mais para qual lado? Eu pergunto isso pelo seguinte, todos sabem que há uma polêmica da indústria, há uma pressão, né, que alguns órgãos ligados à indústria têm feito junto à Anvisa para que ela proíba, para vocês verem, para que ela proíba a manipulação de injetáveis. Todos já sabem disso. E sabem, inclusive, quem são, né, os representantes da indústria e tal. Você acha que a Anvisa agora pende mais para qual lado? Eu tenho observado, a gente tem tido bastante reuniões, né, frente à própria agência, e a gente vê todo o setor se movimentando e a Anvisa está ouvindo todo mundo, tá? A Anvisa, em nenhum momento, ela colocou a questão da proibição, tá? Mas a gente também coloca a restrição exagerada, ou que dificulte, ou que inviabilize, pode trazer problemas que são as questões judiciais. Aí eu vou falar como conselhos, né? Para nós, conselhos, o conselho é um órgão fiscalizador. A gente fiscaliza as farmácias, a gente fiscaliza o exercício profissional. Então, a gente tem também um olhar, a gente está ali vistoriando, as inspeções do conselho, elas são durante o ano, muito mais que 2, 3. Então, o setor, ele é fiscalizado, não só pelo conselho e também pelas vigilâncias sanitárias. O conselho, sempre que ele encontra uma irregularidade sanitária, ele envolve a vigilância, ele encaminha as irregularidades encontradas para as vigilâncias sanitárias. Então, quando você tem um processo de liminar, quando você tem um mandato de segurança, algo que restringe, é ruim para todo o setor. Não só em relação, né, de você ter utilizado a via judicial, mas porque, na verdade, fica todo ali em uma situação extremamente presa, né? Você não vai poder fiscalizar, você não vai poder observar. Então, isso não é interessante para ninguém. Então, a gente sempre traz esse olhar para a agência, para que a agência ela escute todo mundo. A área técnica sempre se posiciona de uma forma bastante interessante.
E a gente sempre pede para os diretores ouvirem também as áreas técnicas para que elas tragam toda a questão. Então, a gente, voltando um pouco, até para a gente pegar como exemplo na cannabis, em dezembro, a gente teve um diretor que fez a retirada e a proibição da cannabis. E aí a gente fez um movimento de conversar com a agência, explicar, porque a própria área técnica já tinha colocado a necessidade e importância de destacar ali a inclusão da manipulação, mesmo que restrita ainda, tá? Porque hoje a proposta é que a manipulação possa manipular só o canabidiol acima de 98%. Então, os extratos a gente ainda não poderia, mas é um início. E aí, na justificativa da cannabis, a gente ainda tem a cannabis como um produto. A gente ainda está num processo de transição regulatória em relação à cannabis. Então, as justificativas da área técnica, elas são cabíveis e o nosso diálogo ali foi em explicar de não deixar manipulação, porque você tem a dosagem individualizada, você tem a personalização, você tem ali a necessidade do paciente, do prescritor. Então, você não pode deixar esses pacientes que têm essas necessidades de lado. Você precisa trazer esses pacientes e poder fazer com que ele tenha acesso ao produto, ao medicamento, à preparação magistral. Então, a gente conseguiu um avanço em relação à agência, e a agência, ela publicou a 1015 e tem o artigo 72, que inclui as preparações magistrais. Ainda falta sair a regra em relação aos requisitos desse artigo, e é nisso que a gente vem colaborando também, enviando propostas, porque a gente precisa ainda avançar em relação do que a farmácia vai ter que fazer e do que o fornecedor de insumo também vai ter que cumprir, né? Então, nesse diálogo com a agência, a gente teve avanços e explicamos para eles que não era necessário a gente ter uma proibição e que isso ia inviabilizar às farmácias o acesso dos pacientes e ia gerar um monte de ações, e aí a gente conseguiu, através do diálogo, reverter essa situação. Me parece que o problema da cannabis é mais por conta de uma estigmatização, né? Porque estávamos falando de um produto vindo da maconha, né? Que é uma droga e tal. E já foi comprovado que a molécula é extremamente importante, né? Para algumas doenças, para alguns problemas. É um problema de estigmatização mesmo? Poderia até ser no começo, hoje não mais, né? Ok. Então, assim, quando a Anvisa, ela em janeiro, em 28 de janeiro, ela traz várias resoluções de cannabis para pesquisa, ela traz para a questão, né, da atualização da 327, o sandbox das associações, né? Então, assim, para nós, farmacêuticos, né, e aí é uma defesa que eu faço em relação a ser farmacêutica, ao setor magistral, para mim é inconcebível, né? As associações, elas já estão de uma forma também que é através de judicialização que elas existem, né? Então, já tem essa questão das associações. Já tem a questão em relação à RDC 660 do uso compassivo, que é através de judicialização. Então, o produto, ele chega direto para o paciente. Ele não passa pelo farmacêutico. A associação, ela contrata farmacêutico, mas ela ainda não está regulamentada. Como que a farmácia de manipulação não pode fazer uma preparação magistral de um produto à base de cannabis? Então, para mim, quando a gente vai fazer essa defesa, a gente tem tantas questões que a gente já está tentando corrigir, né? A Anvisa está nesse olhar, o governo está olhando para essas questões, ele vem se posicionando também frente à defesa das associações, para que a gente minimize a judicialização. A 660 vai passar por uma transição. Então, nós estamos aqui também falando sobre o farmacêutico, sobre a farmácia de manipulação, que é um estabelecimento que tem licença sanitária, que tem registro no conselho, que é fiscalizado, que está há anos, há décadas. Nós estamos falando de décadas. As farmácias têm muitos anos, né, que elas exercem esse papel. Como que não pode? Então, esse é o nosso desafio em relação a fazer todas as defesas nesse sentido. A gente está falando das farmácias que são sérias. Nós estamos falando de quem trabalha de forma séria.
Se existe problema no setor, seja ele qual for, esse setor ele tem que ser fiscalizado, ele tem que ser punido, né? O farmacêutico, se cometeu erro, ele vai responder eticamente para o seu conselho, né? Então, assim, nós estamos defendendo as empresas sérias. E as empresas que não são sérias, essas empresas, elas terão que ser punidas, fiscalizadas, né? E até ações civis, se forem necessárias. Então, a nossa não é uma proteção em relação ao mercado magistral. As farmácias de manipulação, elas têm muitos farmacêuticos presentes. Você tem farmacêutico em todos os setores. Assim como você tem no insumo, nos fornecedores, na distribuição, né, no transporte, na farmácia, na dispensação, na indústria farmacêutica. Muitos farmacêuticos atuam também. Então, é muito tranquilo eu estar aqui falando sobre isso, porque nós estamos em toda a cadeia. Então, cada um vai defender o seu, mas a gente não pode falar que um setor ele não esteja preparado porque ele não tem capacidade. Qual capacidade? Né? Então, a cannabis foi mais ou menos aí um movimento que a gente fez e que a gente vem construindo, avançando. Para nós foi uma vitória, sim, a inclusão da manipulação na 1015. Entendemos perfeitamente as regras que a Anvisa quer estabelecer, seja para o fornecedor, seja para a farmácia, mas a gente não vai aceitar simplesmente uma proibição ou uma restrição que inviabilize pelo simples fato da desconfiança, né? Então, isso eu acho que é um ponto bastante importante para a gente destacar. Que acontece também essa desconfiança com a própria tirzepatida, né? Com a manipulação da tirzepatida. Quer dizer, poucos maus acabam trabalhando num mercado que impacta diretamente os bons, né? Seria mais ou menos isso. Mas a queda de braço, na verdade, está, entendo, entre a indústria propriamente, que está cuidando da sua reserva de mercado lá, né? Porque está protegida por patente. Já está faturando trilhões, né? Que todos sabem, a indústria que fabrica o Monjaro, né? Ele já está na casa dos trilhões aí, enfim. Mas quer manter o seu mercado e ok que faça isso, tá certo. Cada um protege o seu mercado, mas de uma forma ética e legal. Enquanto isso, a farmácia de manipulação de injetáveis, estéreis, é uma farmácia muito bem estruturada, né? Sabemos que tem muitas farmácias de manipulação no Brasil, mas poucas que são capazes de fabricar, de produzir os manipulados estéreis, injetáveis, tal, porque precisa de um maquinário especializado, de um processo diferente, e hoje está sendo ainda mais apertado por conta das restrições regulatórias que a Anvisa tem imposto, né? E aí alguns do mercado dizem que a Anvisa tem imposto tantas restrições por conta de uma pressão aí da indústria, né? Me fala como é que você vê, Priscila De Juste, este problema, né, nesse segmento aí. Na verdade, assim, né? Eu acho que a gente está vivendo, né, uma nova era. Essa questão dos análogos de GLP-1 começou com a semaglutida. A semaglutida, quando ela veio, a Anvisa também teve que se manifestar. As farmácias começaram a fazer os produtos, a preparar, tiveram acesso aos insumos. E teve notas em que a Anvisa se posicionou o que era permitido e o que não era. Tá? A tirzepatida, ela vem como uma molécula inovadora, né, e que está fazendo uma revolução. E se a gente tem um aumento significativo, né, e aí eu acho que a gente tem que também dar todo o destaque para a indústria, porque essa inovação, tudo que a indústria investe de pesquisa, em estudos, em aprovação, isso não pode ser desconsiderado. A indústria ela está defendendo aquilo que ela se colocou para fazer. O que acontece? A gente tem que pensar, né, nas questões que estão relacionadas à indústria. A indústria vem defendendo o seu papel. Ela está certa naquilo que ela coloca. E em todos, tanto a indústria quanto o setor da indústria, eles têm se movimentados pela proibição. Eles são claros no que eles querem a proibição.
né? E eles têm feito todos os debates que eles têm participado, todas as reuniões que têm acontecido, eles têm falado na proibição, porque eles têm preocupação com o insumo, eles querem saber o insumo que está entrando no Brasil, se esse produto, se esse insumo está passando por toda a qualificação necessária. E aí a gente também tem que destacar isso, né? Que os importadores, eles têm que ter critérios para poder trazer esses insumos, para que garanta também o processo, né? Mas se a Anvisa libera a importação, se a Anvisa libera e estabelece os requisitos e as regras do que eles têm que fazer, que é o que vem acontecendo e eles vêm cumprindo, né? A farmácia também, ela tem que seguir as boas práticas. Se precisa ter uma atualização da RDC 67, a gente não é contrário. A gente não é contrário a aumentar a regra, a aumentar as exigências, desde que não seja por um insumo, desde que seja isso estabelecido pelo todo, né, pela necessidade. Então, todo mundo tem a sua defesa em relação ao mercado que ele está defendendo, né? A gente tem que ser claro nesse sentido. Só que os análogos, hoje, eu prefiro fazer um destaque em relação a isso, porque nós estamos vendo uma revolução e uma evolução. Todo mundo quer. Você pode falar com todos os públicos, você pode fazer uma pesquisa com qualquer cidadão, todo mundo sabe o que é uma caneta emagrecedora hoje. Houve um aumento nas preparações magistrais injetáveis, foi encontrado um aumento no insumo, um aumento nas preparações, mas as prescrições aumentaram. Os médicos estão prescrevendo. Então, a gente precisa ouvir qual é o olhar do médico também em relação a isso. Então, se você tem um aumento de prescrição, se o médico está prescrevendo, porque a farmácia, ela só faz a preparação em cima de uma solicitação, seja de um hospital, seja de uma clínica, que está lá dentro da resolução que é permitido. Então, se o médico está prescrevendo, né, é porque ele tem necessidade para isso, o paciente precisa. Então, nós não podemos falar que as farmácias estão fazendo algo ilegal, porque a farmácia está atendendo à legislação. Ela está comprando insumo, ela está qualificando o seu fornecedor, ela está estabelecendo os critérios que estão ali e ela está fazendo as preparações. Se tem algum problema, se tem alguém fazendo algo que não é devido, que está agindo de uma forma incorreta, denuncia para o conselho, para as vigilâncias, e todo mundo terá que arcar com todos os problemas que ele enfrentou naquela situação. Então, eu tenho muito mais preocupação pelo paciente que não passa pelo médico, pelo paciente que não chega na farmácia para comprar o industrializado, ou mesmo, né, através da prescrição do médico, ele vai ter acesso à preparação magistral injetável, e está utilizando de forma totalmente indevida, sem procedência, sem origem, porque a amiga falou que aquela dose é a dose que ela tem que tomar. E as pessoas estão fazendo isso indiscriminado. A amiga comprou lá do Paraguai. Exato. De contrabando. E falou que o produto é bom. E as pessoas estão usando. Sim, né? Então, assim, a gente, né? Os debates, eles acontecem, mas quem frequenta clínica médica, paga consulta médica, tem acesso ao médico, tem acesso ao manipulado, é um público diferenciado, né? A gente precisa pensar em todos os públicos. Eu não estou aqui para defender A, B e C. Eu estou aqui para defender o paciente, que a gente está vendo que é uma molécula inovadora, que ela tem o direito, ela vai ter não só o emagrecimento pelo emagrecimento, mas ela vai ter uma transformação na vida dela. Então, como eu sou da área de suplementos, eu sou da área de cannabis, e vendo tudo isso acontecer, nós estamos envelhecendo. A nossa qualidade de vida, a gente precisa pensar em quantos anos a gente vai viver com qualidade. Então, se as pessoas estão buscando, mesmo que seja um produto sem nenhuma procedência, ela quer perder peso. Mas, pensando nas doenças, pensando na necessidade, pensando em tudo que estabelece os riscos de você
ser obeso, de você estar vivendo a diabetes, a hipertensão e tantas outras doenças, a síndrome metabólica, por que que o paciente seja do SUS, seja do particular, ele não pode ter acesso ao medicamento? Então, a questão do custo, né, que se fala tanto, a questão em relação a você ter dosagens individualizadas, né? A Anvisa liberou para o adolescente, tem muitos médicos, e eu acho importante ouvir o médico, como que você começa com a dosagem, se essas dosagens, as apresentações que a gente tem hoje disponíveis no mercado, atendem à necessidade de todos os pacientes. De que forma, né, o médico, ali na sua avaliação, ele está vendo o que ele precisa, né? Então, os análogos, eles são importantes. O paciente precisa ser acompanhado por profissionais de saúde, não só pelo médico, não só pelo farmacêutico em relação ao processo, mas o nutricionista, o educador físico, todos os profissionais de saúde precisam estar acompanhando esse paciente. Então, o meu olhar é muito mais amplo do que está acontecendo. Eu acho que a gente precisaria pensar na população brasileira que está aderindo a essa inovação, a essa molécula, querendo ter acesso, e como que o governo consegue contribuir em relação a isso, como a indústria consegue, como os setores, de uma maneira geral, conseguem melhorar esse acesso, né? Porque se a gente quer pensar no paciente, se a gente quer pensar no direito dele, ele tem que ter direito à assistência médica, ele tem que ter direito à assistência farmacêutica e ele tem que poder ter direito a ter um produto que ele vai consumir com qualidade. Aí a gente fala sobre acesso e pensa no custo do próprio Mounjaro. Ainda que essa população tenha que ter acesso a uma clínica e essa clínica esse médico desta clínica prescreva e que utilize tirzepatida manipulada nesse paciente, me parece que o custo do manipulado ainda sai infinitamente inferior ao custo do Mounjaro. Então, eu não sei te informar, né, porque eu não tenho acesso à questão de valores. Mas, para mim, é muito mais a necessidade, se aquele paciente, se o médico ele tem autonomia para prescrição. Então, se ele quer prescrever um industrializado, se ele quer prescrever um manipulado, ou outras formas, né, a decisão dele ali, e ele tem as justificativas para isso. Normalmente, ele fala, né, que é a questão em relação ao ajuste de dose, né, que às vezes ele tem um paciente que responde de uma forma ou de outra. Hoje, eles falam, né, em utilizar, e essa molécula, ela é para diabetes, mas ela tem tido resultados para outras situações. E a gente está vendo o emagrecimento. Então, os médicos, eles falam de outras patologias. Se existe estudo, se existe referência sobre isso, o médico vai ter que responder em relação à prescrição dele e ele tem autonomia para isso, né? Então, eu acho que, assim, nós estamos numa evolução, a gente está vivendo algo que a gente não viveu nos últimos anos e que tem muita coisa para vir pela frente. Tem a questão dos peptídeos, tem tantas inovações, né, que a gente está ouvindo falar de outros países. E o Brasil é um país que a gente tem uma população tão grande e tão necessitada que eu acho que a gente precisa sair só dessa questão, né, da divisão e pensar em como que nós podemos atender, seja C, seja D, seja E, seja A, seja B, né? Eu acho que todo mundo tem direito a ter um produto que traz uma inovação e que vai fazer a diferença na vida dela. Você vê proximamente a possibilidade desse medicamento, dessa molécula, estar incluída, por exemplo, no sistema público de saúde? Eu acredito. Porque a semaglutida está numa movimentação. Sim. Vai ter, né, os momentos a semaglutida acabou, né, o governo acabou de divulgar, né, então tem, né, começou-se com a semaglutida, tem a tirzepatida, vai vir a retatrutida, que ainda está em fase 3, está na finalização.
e que a gente vai ter cada vez mais né, os análogos, aí, os peptídeos disponíveis. E é um desafio também, né? O que a gente pode ver é modelos também de outros países, porque existe a preparação magistral em outros países, o injetável em outros países, e também uma negociação dos governos com a indústria farmacêutica para poder viabilizar isso. Então, eu acho que a nossa preocupação de todo mundo deveria ser as pessoas que estão fazendo uso de produtos que são contrabandeados, e a gente está vendo entrar por todos, seja pelos aeroportos, seja, né, pelo terrestre, está todo mundo tentando ter acesso, né? E aí sim nós vamos ter um problema de saúde pública, porque as pessoas, elas tomam do jeito que elas imaginam, nas dosagens que elas imaginam, né? E muito na troca de experiência entre amigos, né? Não passa nem por um profissional de saúde. Então, da mesma forma, por exemplo, os suplementos, o pessoal fala muito em relação à questão da utilização do suplemento, que o suplemento virou uma febre. O suplemento não é um medicamento, ele não vai tratar, ele não vai curar. Você tem que ter uma necessidade para fazer uso dele. Mas, se você está fazendo uso dos análogos, você precisa suplementar. Você precisa tomar cuidado com todo o restante que você não pode ter carência, você não pode ter deficiência, você tem que ter um consumo maior de proteína. Então, tudo isso vai dizer para você que você tem uma necessidade. Aí todo mundo bate nos influenciadores. Os profissionais de saúde estão falando sobre suplemento? Eles estão orientando? Eles estão ali junto do paciente falando do suplemento? Então, agora imagina os análogos, que não estão nem nos influenciadores. Tem influenciador falando sobre produtos? Tem. Mas as rodas de amizade, as pessoas que estão comercializando, tem muita gente comercializando, trazendo, como você falou, e comercializando um medicamento. Então, não dá para aceitar isso, né? Então, a gente tem que falar um pouco além dessa questão em relação. O manipulado é de uma prescrição. Então, não vai ser venda direta para o consumidor. A clínica é o que está estabelecido em resolução. É o que está estabelecido do que pode ser feito. As clínicas também têm registro nas vigilâncias sanitárias. Os médicos também têm registro nos seus conselhos. Então, que a gente fiscalize aquilo que a gente entende que existe um abuso, que existe o que não pode ser feito do que se fala, mas segurar todo um setor dizendo que aquele produto é falsificado ou falando que aquele produto é feito de qualquer maneira, as farmácias de injetáveis, elas são extremamente importantes. Se a gente conversar com os hospitais, eles vão dizer o quanto de produto é utilizado dentro do hospital. Quantas reclamações os hospitais já fizeram de produto manipulado? Aonde a gente teve problema com produto manipulado? Então, a farmácia de manipulação, ela faz muita coisa que a indústria não faz. Ela ajusta a dose para o hospital que a indústria não faz. E não tem como a gente viver sem as farmácias de manipulação de injetáveis. Mas para uma molécula específica, não pode. Não pode por quê? Se a Anvisa autoriza o insumo e se a farmácia compra um insumo estabelecendo os critérios e a qualificação. Então vamos restringir, vamos estabelecer uma regra muito alta. A gente já fez, a gente esteve, inclusive, na reunião da diretoria colegiada, que foi debatido isso. A gente teve a Patrícia, uma farmacêutica, falando pelo Conselho Federal e defendendo, né? E trazendo todos os contrapontos. Então, o nosso papel em relação à defesa não é de um setor ou de outro. O Conselho defende o farmacêutico dentro da sua atuação de uma forma geral, em toda a cadeia. Mas a gente não vai aceitar, né? E aí eu estou falando de novo, assim, porque isso não é uma bandeira só minha, é uma bandeira dos conselhos. A gente não vai aceitar que o farmacêutico seja colocado como uma pessoa que está dentro de um estabelecimento que não tem a mínima condição.
porque sabemos que todas as farmácias que estão aptas a produzir esse tipo de molécula estão legalizadas, supostamente legalizadas. Elas têm condição. Nós, dentro daquilo que a gente fiscaliza, que a gente vê, se a gente tem problema, a gente vai atrás do problema. Então, que nem eu comentei. Existe uma farmácia clandestina que nem o conselho tem conhecimento. Tem que denunciar. Tem que denunciar para todos os órgãos, inclusive para o Ministério Público, né? De novo, destacando que a gente não pode simplesmente porque se você for pegar todos os setores, você vai encontrar maus profissionais e você vai encontrar pessoas que não estão preocupadas com a saúde. Até na área de suplementos. Quantas vezes a gente vê denúncias de empresas clandestinas e a hora que você vê a matéria é de chorar, né? A forma que é feito um suplemento. Não dá, né, para aceitar isso. Da mesma forma, seja um medicamento, seja uma farmácia normal, que esteja vendendo produto irregular, contrabandeado, proibido, que não seja regularizado no Brasil, seja uma farmácia de manipulação que prepara, seja um laboratório, seja uma indústria, né? Nós temos o mesmo olhar crítico àquilo que não condiz com a vigilância, com as licenças, com estar registrado no conselho, ter o farmacêutico lá em assistência tempo integral, nós não vamos aceitar também. E aí a gente vai estar aqui também batendo, porque nós não estamos aqui para falar só bem. Nós temos que encarar os problemas. Se temos problemas... E existem, ok. Vamos atrás deles. Ok. Agora, falando um pouco... Você comentou sobre o contrabando, né? E sabe-se que esse contrabando vem no corpo da pessoa, vem sem cadeia de frio, sem... Quer dizer, quando esse produto chega até a população que está precisando, né, ter acesso a esse medicamento, aí sim é que a gente não tem controle absolutamente nenhum de qualidade, de contaminação, de coisa alguma. Mas a população está sedenta por isso, é o que você falou, né? Precisa. Então, me parece que o custo funciona mais ou menos como o alto custo no Brasil, né? Como uma exclusão dessas pessoas que precisam, né? De uma exclusão do acesso a um medicamento de qualidade, que eu acredito que a manipulação seja um caminho um pouco mais viável. Outro ponto. Eu sei que a manipulação só vende para clínicas e tal, portanto, tem uma linha de produção, tem um processo produtivo na sua planta que não permite que faça um único medicamento. Mas aí existe a fiscalização que acaba indo até uma farmácia que supostamente pode até ser idônea e legalizada, mas que fabrica por um lote, né? E é uma quantidade um pouco maior. E aí sai do espectro da produção individualizada. Como que isso funciona no mercado, né? Sim, esse é um ponto extremamente importante, né? Porque, assim, né? Toda essa questão em relação à necessidade de você fazer o controle do IFA, você fazer o controle de temperatura dele quando ele chega nos aeroportos, o transporte dele chega na farmácia, é feito. E aí, hoje, a gente fala muito em relação ao estoque técnico, porque a farmácia, né, foi encontrada não sei quantas mil ampolas e tal. Um processo industrial, ele é completamente diferente de um processo manipulado. Mas não dá para fazer uma ampola. Você tem que fazer uma quantidade mínima e é essa proposta que a gente quer fazer, da gente ter um estoque técnico, um estoque que você garanta todo o processo realizado, mais todos os testes, a esterilidade, o microbiológico, para que quando chegue a prescrição, você tenha disponibilidade em atender aquela clínica, aquele hospital, né? Então, nós estamos falando de um estoque que ele é necessário. O que aconteceu é que a gente, né, quando que a gente ia imaginar que a gente ia ter essa molécula há uns anos atrás e que ia estar toda essa loucura das pessoas, porque assim, você pode estar em qualquer mesa, em qualquer reunião, ou seja ela familiar de trabalho, você vai encontrar pessoas que estão fazendo uso. É uma revolução. Como ela obteve, né? Você já
E aí você já fica nessa expectativa em relação se está tudo certo ou não. Mas nem vamos entrar nessa questão, né? Então, o paciente, quando ele faz uso, ele está fazendo uso de algo que tem que ter um mínimo de critério. Então, o produto manipulado, ele vai ter que seguir um estoque estabelecido e conversar com a Anvisa sobre isso. A Anvisa chegou a falar sobre isso no diálogo setorial. Ela já entende a necessidade. E aí, quando você vê todo o aumento, que nem eu estava falando, em relação a essas pessoas que estão consumindo, o número de ampolas também dentro da farmácia cresceu. Cresceu porque houve aumento de prescrição. Então, se a vigilância se assustou também com o número de prescrições que estavam ali, ou de produtos prontos que estavam indo para as clínicas, é porque os médicos estão prescrevendo e estão tendo resultados com os pacientes. Então, não adianta só falar assim, nossa, olha quantas ampolas a farmácia tem, né? Ela tinha uma solicitação? Não, ela não tinha uma solicitação. Então, aí a gente tem um problema, porque ela tinha que ter tido uma solicitação. Não, ela tem uma solicitação. Então, se ela tem uma solicitação, quem que fez essa solicitação? Atende à legislação? Atende. Então, não temos um problema, né? Então, é muito ruim você também trazer todo um setor como se ele estivesse fazendo algo ilegal, ou ele cometendo um crime, ou ele está fazendo de uma forma indevida. E eu ouvi muitos relatos de muita gente que teve, né, a fiscalização das vigilâncias, da polícia, e que se assustou muito, e que a polícia saiu de lá agradecendo tudo que ela encontrou lá, né? Então, assim, não podemos generalizar todo um setor. Nós não podemos falar que a farmácia ela está fazendo coisas indevidas. Então, eu já vi, né, representantes de vários setores falando que entende a necessidade da manipulação, mas para algumas situações, para outras não. Por que as outras não? A gente tem que entender isso tecnicamente, porque se a gente precisar ter um desenvolvimento nisso, um aperfeiçoamento nisso, uma capacitação nisso, tem que correr atrás. Porque aquilo que tem um desabastecimento ou uma necessidade, como é que vai fazer? Então, existem farmácias que produzem vacinas que são estéreis. Tem farmácias que fazem colírios. Tem farmácias que fazem antídotos. E tem farmácias que promovem toda a preparação de injetável que vai fazer diferença dentro do hospital. Então, nós não estamos falando de um setor que não atenda à necessidade. E a gente não pode, só porque a gente está falando de uma molécula de novo, né, inovadora, dizer que aquele setor não serve, né? Então, é preciso separar, diferenciar e apontar. Aonde tiver problema, eu tenho certeza que seja as vigilâncias, seja os conselhos e a própria polícia, ela vai lá resolver aquele problema que realmente é necessário ser resolvido. Agora, Priscila De Giusti, falando sobre esse estoque técnico, né? Que é um pouco polêmico. Mas, digamos, se as farmácias de manipulação puderem trabalhar com estoque técnico determinado, lá por lei e tal, e puderem, por exemplo, atender a prescrição de um médico que não esteja dentro de uma grande clínica e tal. Simplesmente atender uma prescrição individualizada. Isso é viável num futuro próximo? Estamos debatendo tudo sobre isso, né? Essa questão em relação, assim, a RDC 67, né, ela é de 2007. Então, o mercado, o que era em 2007 não é agora, né? A gente teve uma revolução também. Então, precisa ser estabelecido essa questão, se pode, por exemplo, o Conselho recebe sempre, o Conselho daqui de São Paulo, questionamentos do paciente que às vezes ele quer ter acesso à preparação injetável. E a prescrição, ele vai ser através do hospital ou vai ser através da clínica. A gente vai fazer considerações em relação a isso também, para que a Anvisa saiba que nós também recebemos questionamentos sobre isso. Então, esse é um momento que, há uns meses atrás, falar em estoque mínimo era um absurdo.
Inclusive, empresas buscavam liminares para poder ter esse estoque mínimo. A gente não quer usar o termo estoque mínimo, a gente não gosta do termo estoque mínimo. A gente quer falar de estoque técnico, porque você está preparando um estoque que vai ser utilizado e você precisa seguir e atender todos os pontos da legislação. Mas você também não sabe qual que vai ser a demanda casual ou de algum momento surgir alguma necessidade que aumente aquela demanda. Então, é importante você poder trabalhar ali com estoque técnico para que garanta a sua validade e que garanta também que não vai ter um produto magistral, né, injetável, não é feito do dia para a noite. Ele tem um processo. Ele vai levar ali no mínimo 15 dias. Então, não dá para você entrar com a receita hoje e daqui 2, 3 dias, seguindo o processo, né, de preparação dessa, você disponibilizar para o prescritor. Então, você precisa estar mais ou menos imaginando o que você vai ter ali para frente para você poder atender a necessidade do médico. Baseado numa demanda média. Sim. Já estabelecida lá. Sim. Bom, vocês repararam por que é que Priscila De Juste está aqui para falar conosco sobre isso. E também, um fato muito importante, ela é professora do ICTQ. E dá para entender por que é que o ICTQ contrata profissionais desse nível, né? Mas, Priscila, agora para nós, já estamos chegando no fim, né? Para a gente terminar, o microfone é todo seu. Por favor, dê seu depoimento ou aborde o tema que desejar. Eu fico muito feliz com o convite, né? Eu tenho muita tranquilidade em trazer a discussão, falar sobre os temas, né? Porque a questão não é aumentar a regulação ou não. A gente, né? Eu não sou contra a regulação, muito pelo contrário, né? Eu sou a favor. O que a gente tem que tomar um pouco de cuidado é com as questões que podem virar ações judiciais, né? Então, hoje, nós precisamos entender, né, que o paciente, ele sabe de todos os direitos dele. Então, eu sempre falo que o direito do consumidor, o direito do paciente, o acesso, né, ele vai buscar de uma forma ou de outra. Ele, hoje, ele não quer saber. Ele não está também preocupado, às vezes, com a procedência do produto, e isso me preocupa muito. Né? Que nem a gente falou em relação ao transporte, condições, né? Não passar por um médico, não fazer exames, não entender nada e ir simplesmente, né, utilizando. E nós temos inúmeros profissionais de saúde que estão aí defendendo a sua área de atuação, se colocando. E o farmacêutico é a mesma coisa. O farmacêutico é o profissional do medicamento. Então, o farmacêutico, ele está apto, capacitado, qualificado. A gente tem, inclusive, o quanto de cursos que vocês promovem para o farmacêutico, né? Os conselhos também não é nossa atividade, mas a gente está sempre fazendo também capacitações, trazendo encontros, eventos, seminários. Então, o farmacêutico, ele é especialista e qualificado naquela área. Então, eu vou sempre defender que a gente entenda, aceite e respeite o nosso papel. Então, não vamos deixar, né, nenhuma situação atingir a nossa imagem como profissional, que somos responsáveis e que sabemos o quanto é difícil, né, você estar ali, frente àquele estabelecimento, cumprindo todas as exigências, não só sanitárias, mas tudo de uma forma geral, que envolve ter um estabelecimento aberto. E a própria indústria é a mesma coisa. Se eles estão defendendo deles, eles sabem o quanto isso é importante para eles. Então, a farmácia, a dispensação, a drogaria, que é a farmácia comunitária, a farmácia de manipulação, o laboratório, a indústria farmacêutica, a indústria de suplementos, todos, né, têm a sua defesa em relação à sua atuação, né? Mas eu sempre falo, não é que eu defendo um setor ou não defendo o outro.
eu vou defender todos os setores que envolvem o farmacêutico. E eu vou brigar também para aquilo que eu entender que está exagerado e vou dar minha opinião e vou falar. Então, assim, eu também atormento bastante o pessoal no conselho em relação a essas questões, porque eu acho que a gente não pode deixar de falar e de demonstrar a nossa importância, né? E que se a gente está aqui, se a gente está defendendo a nossa área de atuação, é porque milhares de farmacêuticos estão junto conosco, acompanhando toda a nossa evolução e há quantos anos nós estamos no mercado. Então, não dá para aceitar algumas falas, algumas provocações e algumas situações. E a gente vê categorias muito unidas. A gente vê categorias que você não mexe, né? E eu fico muito triste quando se fala da farmácia de manipulação da forma como está falando. E se tem problema, denuncie. Mas não podemos generalizar todo um setor. Então, eu vou estar aqui sempre que vocês me convidarem. Agradeci imensamente e, principalmente, vou falar com paixão na defesa da profissão. Priscila De Juste, você deu uma aula para a gente maravilhosa, é nossa professora, né? Deu uma aula maravilhosa sobre o tema. Tenho certeza de que a nossa audiência está muito satisfeita com isso. Agradeço muito a sua presença. Já é convidadíssima para os próximos episódios. A gente vai combinar. Porque ter sua presença aqui, o seu conhecimento e a generosidade com que você passa esse conhecimento é fundamental para os farmacêuticos, né? Então, eu agradeço muito a sua presença. Obrigada. E para a nossa audiência, na próxima semana, você terá outros convidados também, todos eles do nível de Priscila De Juste, mas falando sobre diversos temas, né, ligados à área farmacêutica, de saúde no modo geral. Eu sou Egli Leonardi e você assistiu o nosso podcast Acesso e Saúde do ICTQ. Até a próxima!